A gente volta a falar do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Hoje ele se reuniu com representantes dos servidores públicos para abrir uma mesa de negociação salarial. O ministro disse que com a retomada das negociações pretende tirar a granada do bolso da categoria. Nessa frase, Haddad fez referência a uma fala do ex-ministro da Economia, Paulo Guedes. Em 2020, Guedes falou que o governo Bolsonaro havia colocado a granada no bolso do inimigo, ao aprovar durante a pandemia um congelamento salarial para as carreiras do funcionalismo. Vamos ver. Eu sou servidor público estadual, sou professor da Universidade de São Paulo e sei o que é ficar anos sem nenhum tipo de atendimento, sem nenhum tipo de consideração. E pior do que isso é ser demonizado por aqueles que deveriam estar cuidando da sociedade e cuidando daqueles que cuidam da sociedade. Então, o objetivo aqui é tirar a granada do bolso de vocês. Tirar a granada do bolso de vocês, dos servidores, Raquel. O Haddad esteve próximo, inclusive, do Paulo Guedes no período de transição, chegaram a conversar. Será que ele pegou meio sem querer essa frase? Nem sabia que estava citando o ex-ministro? Não, obviamente que não. É que é tanta retórica política que fica até difícil, né? Mas vamos lá. Erra o ministro Paulo Guedes quando diz que está botando uma granada no bolso dos servidores. Assim, E chamou de inimigo. E do inimigo, né? Fazia um sentido naquela época, principalmente da pandemia, você fazer um congelamento dos salários dos servidores ou de concurso público, porque afinal você estava tendo uma parada no mercado de trabalho do setor privado. Como é que você continua reajustando salário de funcionarismo público? É até incongruente, é injusto, não poderia ser feito. E ele mantém isso ao longo do tempo, sim, isso gera um efeito positivo nas contas públicas, mas aí o Guedes começa a fazer um discurso de que ele tinha feito uma reforma administrativa às escondidas. Aí também não é verdade, porque se você simplesmente vai lá e sufoca o setor público sem fazer uma reforma de cargos, realmente uma reestruturação correta das carreiras, que incentive a pessoa a seguir em frente, não receber já o salário mais alto logo de uma vez, você acabou com toda a meritocracia no setor público e você gera um problema no RH do sistema. E hoje a gente tem isso, tem os servidores sem reajustes há 4 anos. Aí o Fernando Haddad vai usar essa mesma retórica política, só que no sentido inverso, para dizer que vai tirar a granada do bolso dos servidores. O que ele está propondo simplesmente é ir e reajustar os salários, que deve ser uma discussão feita pela ministra Esther Dweck. O governo do PT já propositadamente tirou essa parte da gestão do serviço público de dentro do ministério que oferecia a Simone Tebet, para isso já ficar com o PT. Então, eles vão comandar isso daí, é a Esther que vai fazer isso, que é muito ligada ao petismo. E aí vai abrir um balcão de negociações para reajustar o servidor público. Ele conseguiu espaço fiscal para isso com a PEC do estouro no final do ano passado, mas, de novo, não vai fazer o debate que importa, que é o debate da reforma das carreiras administrativas e das carreiras do serviço público. Então, assim, quer dizer, um congela, outro reajusta, mas não há reforma estrutural. Exato, e ficam os dois usando a retórica política aí da granada e nenhum dos dois resolve o problema. É só solução de questões imediatas, mas em médio e longo prazo o problema permanece, João. O que o Guedes fez? Congelou totalmente os salários, fez um apagão das contratações, chamou isso de uma reforma administrativa, né? Qual foi o resultado disso? Ok, as contas públicas melhoram um pouco por conta disso, mas primeiro, está tudo represado. As demandas por aumento não vão morrer em 4 anos, pelo contrário, ficam cada vez mais fortes. E por outra, o serviço público melhorou ou piorou? Piorou, foi sucateado. Todas as áreas que a gente precisa do funcionário público ficaram piores. Desde fiscalização ambiental, até serviço social, até saúde, está tudo piorando. Então, veja só, o Guedes não conseguiu, ele criou uma situação insustentável. Assume o novo governo. Ok, agora vai fazer a parte, entre aspas, boa, popular, dar os aumentos. Isso vai ficar mais caro. Para as contas públicas, vai sair caro. O Haddad mesmo pergunta, será que vai caber no orçamento se mantiver a política constante de aumentos para o funcionalismo público, mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de arroxo? É evidente que não vai caber no orçamento. E vai, por acaso,
melhorar de forma sustentada o funcionalismo público, os serviços que o Estado presta vão se tornar mais eficientes, cada real gasto pelo governo vai ter mais impacto social na população, que deveria ser o objetivo, ou vai ter menos impacto social? É óbvio que vai ter menos. Cadê as mudanças para valorizar o funcionário público que atinge metas, por exemplo, que mostra um bom desempenho e, por outro lado, para penalizar ou até para demitir aquele funcionário público que não atinge, que não faz o mínimo esperado da categoria dele? Tudo isso é previsto na nossa Constituição, inclusive, só nunca foi feito. Então, esse é o trabalho de requalificação do Estado brasileiro, do funcionalismo público brasileiro, que vai nos tirar dessa dualidade péssima, que é ou é tudo sucateado, mas pelo menos as contas estão um pouco mais em dia, ou melhora um pouco ali, momentaneamente, um pouco o serviço público, mas as contas públicas são insustentáveis também e vai ter crise lá na frente. Para sair disso, aí é reforma administrativa. A passada era ruim, tinha problemas? Não sei. Por uma série de motivos não quiseram ela. Então vamos propor o quê? Obrigado, Joel. E Clarissa, a gente vê a reforma administrativa não como uma prioridade desse governo, porque se fala em muita coisa, como a gente viu ao longo desse programa, mas praticamente nada em reforma administrativa. Não, eu acho que não existe a menor possibilidade de o governo Lula falar em reforma administrativa nesse momento. Simplesmente não está colocado, não é prioridade e também não é um ponto tão central da agenda que Lula parece querer imprimir a esse primeiro governo. Dito isso, a gente sabe também que fica ali no ar, né, que Paulo Guedes bota a granada ali no bolso do inimigo, uma tranca a porta e fica esperando estourar, né? Em algum momento a granada estoura. Então, de fato, não é uma coisa com a qual o governo Lula vai querer lidar, porque vamos lembrar, Lula tem um histórico de sindicalista, tem um histórico de relacionamento com o serviço público. Não é uma coisa, um capital que ele pode se dar o luxo de minar, porque quando a gente está falando do serviço público em geral, que sofreu um arroxo muito forte no decorrer dos últimos anos, é uma força política muito forte também. Então, mas me parece que Fernando Haddad, nesse movimento, está fazendo um pouco o que eles têm feito em relação a outros assuntos, como, por exemplo, o reajuste do salário mínimo. Ele ganha tempo. A hora que você cria uma mesa de negociação, a gente vai criar uma mesa que vai sentar e vai discutir, vamos pensar quando que vai ser possível fazer, né? É a mesma coisa que se fez sobre o reajuste real, um aumento real, concessão de um aumento real do salário mínimo. Ele ganha tempo. Quanto tempo vai durar essa mesa? Mas pelo menos essas categorias vão se sentir contempladas pelo novo governo de alguma forma. Alguém está conversando. Lula sempre disse, isso já está sendo imprimido ali um pouco na condução do novo governo, que ele acha importante que as pessoas sejam recebidas e sejam ouvidas. Isso é fundamental, porque enquanto a negociação está correndo, essas categorias se sentem de alguma forma contempladas. Claro que não dá para ela durar para sempre e o dinheiro não chegar no bolso do servidor que está com esse arroxo salarial. Aquela reunião dele com os sindicalistas foi com essa sinalização. Exatamente. Ele falou que não, nós queremos melhorar o salário mínimo, aumentar acima da inflação. Em mim, a gente quer confia em mim, a garantia sou eu e tal, mas não tem nada concreto para esse momento. A Haddad está fazendo um confia em mim. Mas a reforma administrativa é uma coisa impressionante, assim, porque Jair Bolsonaro não quis encampar essa bandeira. Né? O Paulo Guedes vem com uma reforma que tinha vários problemas, que muitos especialistas chegaram a dizer, olha, do jeito que está, melhor nem aprovar. Bolsonaro, era um encargo político, um peso político que ele não queria. O PT sequer está disposto a pensar em discutir esse problema, e é um dos problemas mais graves do país. Porque tem um peso enorme nas contas públicas, tem um peso enorme no funcionamento da máquina pública, são milhares de pessoas que trabalham para o serviço público, e aí você tem toda uma base de servidores que é mal remunerada, que trabalha, às vezes, muitas horas, em condições muito insalubres, muito difíceis de trabalhar. E você tem uma elite do funcionalismo público que recebe uma série de penduricalhos, salários exorbitantes, e o Brasil simplesmente não consegue discutir isso porque os políticos não se mostram dispostos a enfrentar esse debate, um debate que a sociedade brasileira precisa fazer. Dora, quer complementar? Quero só para dizer que eu concordo com a Clarissa e com a Raquel também, né? Não há a menor hipótese
de haver essa discussão. Não houve lá no primeiro governo. Governos populistas, governantes populistas não gostam de reforma. Reforma requer enfrentamento. É uma coisa muito difícil de você fazer. Então, essa reforma trabalhista, inclusive, não vai acontecer, até porque nem para ser na base do enrolation o governo colocou isso na pauta. Ela nem na pauta está. Lá no primeiro governo ainda ela começou a entrar, foi abandonada, assim como a reforma da Previdência ficou pelo meio do caminho e não se fez por causa disso, porque isso requer enfrentamento, requer um trabalho em que você vai obter contrariedades, evidentemente, né? E o Lula não tem esse perfil, não é? Isso para o bem e para o mal, e não vai fazer, vai continuar essa coisa, remenda daqui, remenda dali, vai ter que ter um reajuste, uma conversa daqui e dali, mas a reforma que a Raquel Jair desenhou a necessidade perfeitamente, essa pode esquecer. No governo Lula não virá. Obrigado, Dora. Até, Joel, o chamado pai do conservadorismo moderno, que não tem nada a ver com o bolsonarismo, o Edmund Burke, parlamentar britânico, pensador irlandês, ele falava que a reforma deve ser feita no começo do governo, justamente para aproveitar esse crédito, essa margem, esse clima mais amigável. Isso aconteceu no governo Bolsonaro com a reforma da Previdência, que já estava engatilhada, já era um debate mais maduro. Tinha ali na presidência da Câmara o Rodrigo Maia, que defendia aquela proposta, inclusive detalhou outro dia na participação do Arena os bastidores daquilo, até apontando em que o Jair Bolsonaro mesmo fazia uma pressão contrária àquela Segundo ele, não aprovação. O Jair não fez nada, né? Exatamente. Segundo o Rodrigo Maia. Ele defendeu alguns pontos ali do Paulo Guedes, para ser justo. Agora, você tem uma discussão mais madura sobre a reforma tributária dos impostos sobre consumo, que está colocada pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para esse primeiro semestre. Essa discussão já está um pouco mais madura, pode ser que isso seja emplacado. Agora, a outra parte dos impostos sobre renda, há grandes polêmicas a respeito. A reforma administrativa parece que todo mundo empurra para um futuro hipotético que nunca chega. Será que a gente vai ficar só com a reforma tributária de imposto sobre consumo? Esse ponto do Burke, ele está presente no jeito que a gente vê a política brasileira até hoje, né? A janela de oportunidade numa mudança de governo, a lua de mel do governo, que ele tem o espaço e o capital para propor algumas mudanças mais importantes. Realmente, o foco aqui está em duas coisas, né? Nova regra fiscal e, principalmente, da forma mais propositiva, não só substituindo algo anterior, a reforma tributária. E que se o governo conseguir, de fato, emplacar essa reforma tributária simplificadora dos tributos aqui no Brasil, vai ser sim um ganho econômico importante para o Brasil, para a sociedade brasileira. Só que não vai nem de longe resolver todos os problemas, né? O enrosco fiscal brasileiro, que está tão ligado ao papel do Estado, ele vai precisar passar por uma rediscussão do funcionalismo público, de como ele é remunerado, de como ele é escolhido, do quanto ele pode durar, de como é que são as carreiras do Estado brasileiro. Só que nesse momento, essa discussão realmente, pelo menos eu não vi até agora nenhum sinal de que ela esteja colocada. Só trazer uma apuração rapidinho. Reforma tributária, ontem eu fui apurar isso, estou achando muito difícil sair no primeiro semestre a reforma tributária dos impostos sobre consumo. O Lira abraçou o tema na Câmara, apesar de lá atrás ter tido desentendimento com o MDB, do Baleia Rossi e do Aguinaldo, agora não. Ele está disposto ele quer ser quem vai entregar essa reforma, provavelmente vai ali pular comissões, tentar levar direto para o plenário, ele está prometendo entregar isso rápido. No Senado está mais complicado, porque você tem novos governadores, eles estão fazendo conta, o ICMS é o principal imposto dos estados. Então não é à toa que o ministro Fernando Haddad hoje foi conversar com a bancada do PT, dos senadores, vai conversar com outras bancadas, está tendo que ser feito todo um convencimento dos senadores a embarcar na reforma. E o Rodrigo Pacheco não é tão forte quanto o Lira no Senado. Então, ali está um pouquinho mais complicado, vai ser preciso capital político do governo ali. Quais seriam as consequências positivas dessa reforma ser aprovada logo nesse primeiro ano de governo? Do ICMS, é uma reforma histórica para o Brasil, porque desde que eu comecei a trabalhar como jornalista de economia, até antes, né, Clarissa? Você fala da guerra fiscal do ICMS. Eu ainda era repórter de economia. Exato, que é um Estado tentando atrair empresa e reduzindo o ICMS, e aí você tem várias dificuldades ali, investimentos que são feitos
de forma errada, fora do local de consumo. Enfim, é uma zona o ICMS no Brasil, uma baita confusão. Se você conseguir, mesmo que ao longo do tempo, com fundo de compensação, em não sei quantos anos, tornar o ICMS um imposto único no Brasil, assim, é um avanço gigantesco, de uma coisa assim, de um avanço de gerações. É esse o máximo que a gente pode esperar? É que cada governo faça meia reforma? Eu acho que nesse momento a gente tem que trabalhar com o que é factível e eu não acho que é possível pensar numa reforma tributária ampla que não seja fatiada nesse momento, né? Acredito que se a gente conseguir avançar em uma simplificação de tributos, mesmo que não seja aquela perfeita que foi desejada por tantos anos das centenas de versões de reforma tributária que já foram apresentadas no Congresso, vai ser um avanço importante. Tem, por exemplo, a discussão sobre a possibilidade de fazer uma unificação de tributos federais separada da unificação o IVA de isso, você ter os impostos estaduais e municipais unificados no outro imposto. Tem uma série de propostas, a discussão tem que ser feita, mas eu, sendo pé no chão, eu acho fantasiosa a ideia de que dá para fazer isso até o meio do ano. Não, se aprovar esse ano, é um Se aprovar golaço. esse ano já é uma conquista enorme. Acho, sim, que tem alguns fatores que contribuem. Por exemplo, tem governadores bolsonaristas que querem encampar essa bandeira. Por exemplo, Tarcísio de Freitas, isso pode ajudar. Mas é um desafio muito grande.